Então, eu quero voltar a falar sobre o episódio da luta dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro, dos policiais militares, e dizer que eu estive na auditoria militar hoje, inclusive consegui pegar as cópias de alguns processos, e vi que a base é o fato jurídico, né, o fato social que deu base à criminalização das lideranças, tanto na Bahia quanto aqui no Rio de Janeiro, desse movimento da PEC 300, o que deu base ao governo do estado mandar esses trabalhadores para Bangu 1, inclusive tirando, foram tirados lá traficantes, estupradores, foram levados para outras prisões para dar espaço para os bombeiros e para os policiais ficarem lá em Bangu. Mas eu vi que o que deu base, o que está no inquérito ali, foram as gravações que a Rede Globo fez, aliás, que a Rede Globo publicizou, do diálogo entre as lideranças na Bahia e do diálogo meu com o cabo Benevenuto Daciolo. E essas gravações, segundo o que está escrito no processo, elas comprovariam a existência de um complô nacional, a construção de um motim nacional, um levante nacional contra a hierarquia e a disciplina militar, e contra a ordem constituída, contra a sociedade de uma forma geral. Isso está escrito, eu estou com a cópia do processo. E aí, eu venho aqui à tribuna para dizer, que eu já coloquei isso aqui, mas para reafirmar, que logo assim que foi dada a publicidade, a grande farsa que foi montada aí pelos governos, o governo federal, o governo do Rio, o governo da Bahia, e que foi levada a grande mídia, foi levada pela Rede Globo. A primeira coisa que eu fiz quando eu ouvi o Jornal Nacional foi postar no Twitter que a mulher misteriosa era eu, e foi dizer que eu não achava que existia nenhuma irregularidade nisso. Mas vendo tudo que está se desenvolvendo até aqui, nós pedimos, o nosso mandato pediu que as gravações que foram feitas de forma irregular, de forma ilegal, nós pedimos que essas gravações nos fossem disponibilizadas. Por quê? Porque nós gostaríamos de colocar o inteiro teor dessas gravações a público. Porque nós achamos que seria muito importante, pelo menos no que me diz respeito, que tudo que eu falei, que tudo que eu troquei, com cada uma das lideranças da PEC 300, nesse processo de luta, que fosse disponibilizado. Primeiro, porque a tese do complô, a tese que foi colocada aí do grande motim, ficaria logo colocada de escanteio. Porque eu sei, por exemplo, que mesmo sem autorização, esse episódio é mais um dos episódios. Desde que começou o movimento dos bombeiros, desde que começou essa luta toda, a gente sabe que nós somos gravados, nós somos filmados. Eu já cansei de chegar aqui em reuniões com o presidente da casa, no colégio de líderes, com outros parlamentares, e as pessoas virem dizer para mim, deputados aqui da casa, o presidente da casa, chegar para mim e falar: poxa, mas você foi lá na Assembleia do Bombeiro e você falou isso. Eu já cansei de ver, como foi na última reunião do colégio de líderes, a deputada aqui que tirou agora como sua linha mestra máxima me atacar aqui dentro da casa, dizer na reunião quais foram as minhas palavras em não sei quantos lugares. Então, eu já sei que eu, pelo menos, eu acho que outros parlamentares também, eu já sei que eu sou gravada há muito tempo. E, aliás, quero dizer, o meu telefone hoje é o mesmo telefone que foi grampeado. O telefone que eu estou falando hoje é o mesmo que foi grampeado nesse episódio. O telefone que eu estou falando hoje é o mesmo telefone que eu usei no início do ano passado, no episódio dos bombeiros. E vai ser o mesmo telefone que eu vou continuar usando. Porque quem não deve, não teme. certo? Quem não deve, não teme. Então,
esse telefone está gravado, né? Esse telefone está grampeado, vai continuar, e eu vou continuar falando tudo que eu tiver que falar nesse telefone, porque eu acho que o que eu faço, né, é simplesmente aquilo que outros parlamentares, que outros governantes fazem, que é fazer política, que é discutir política, que é discutir os rumos da sociedade, que é fazer, né, o debate sobre aquilo que é melhor para os setores sociais, para a base social que representa. E eu não vou abrir mão disso, não vou. Já fui ameaçada, inclusive aqui, de que eu teria que fazer uma retratação pública, né, de que eu teria que dizer que não foi bem assim, né, porque existe aí um pedido de cassação do meu mandato, então para que as coisas possam ser acomodadas, a senhora tem que baixar a cabeça. Não, eu quero dizer que se há crime no comportamento dos militares que foram colocados em Bangu 1, se há crime no comportamento dos militares que estão respondendo à IPM, se há crime, né, praticado por esses pais e mães de família, né, que tiveram a capacidade de botar suas cabeças para fora, para poder defender a sua vida, a vida das suas famílias, se isso é crime, eu cometi o crime junto com eles. E não vejo por que essas pessoas possam ser punidas e eu não vá ser punida. Não vejo por que, não há diferença nenhuma, certo? Porque eu não sei se no Estado democrático de direito as pessoas não têm direito a defender suas teses, as pessoas não têm direito a se organizar, as pessoas não têm direito a se mobilizar. Eu acho que elas têm. Elas têm, e elas têm direito a ter pessoas junto com elas que defendam essas mesmas teses que elas, que é o meu caso. Então, eu não acho que os bombeiros que foram, né, arrastados de forma ilegal, sem mandato de prisão, né, que foram levados de forma irregular para presídios de segurança máxima, que eles tenham cometido crime. E também não cometi crime, eu não cometi. E tanto é assim que eu desafio o governador Sérgio Cabral, o governador Jacques Wagner, a presidente da República Dilma Rousseff, a Rede Globo, o presidente da casa, quem quiser, a pegar as fitas com tudo que foi falado. Meu telefone está disponibilizado. Pega as fitas, coloca para as pessoas ouvirem tudo que foi falado. E vamos ver quem é que anda incitando o quê. Quem é que incita a violência, quem é que incita, né, a qualquer tipo de comportamento irregular. Eu quero saber, cadê os outros parlamentares dessa casa, da Câmara Federal, do Senado, né, que estavam colados dentro dessa discussão, dentro desse debate, e que até agora não colocaram suas cabecinhas para fora? Cadê os senadores? Cadê os deputados federais? Inclusive de partidos do governador. Tem gente do PMDB nas assembleias dos bombeiros defendendo e dizendo que os bombeiros e os policiais militares estão certos. Mas na hora da gravação esses não aparecem, né? Aparece quem? Aparece a oposição. Então, é um pouco aquilo que o deputado Paulo Ramos estava falando aqui. É a utilização política das instituições do Estado para criminalizar as posições políticas que são diferentes dos grupos, dos governos de plantão. Então, nós temos um governo de plantão no estado do Rio de Janeiro, que é o governo, né, Sérgio Cabral, nós temos o governo Jacques Wagner na Bahia, nós temos o governo da presidente Dilma em Brasília, que tem seus interesses políticos. Quando interessou a esses partidos e a esses governos votar a PEC 300, eles se colocaram lá em Brasília e votaram em primeiro turno a PEC 300. Por que não se coloca na cadeia os deputados federais e os membros do governo que votaram a favor da PEC 300 no primeiro turno lá em Brasília? Por que que não? Se a PEC 300 é uma articulação nacional contra as corporações militares, se a PEC 300 leva levantes, leva motins, por que que a presidência da República permitiu que a sua base de sustentação no Congresso Nacional votasse em segundo turno a PEC 300? Vamos lá, gente, vamos discutir a legalidade das coisas. Vamos discutir quem foram os deputados que levantaram o braço em Brasília e votaram o primeiro turno. Quem foi que jogou a ilusão para o Brasil inteiro, para as tropas militares, de que poderiam ter um reajuste salarial e poderiam ter um piso salarial nacional? Foi a deputada Janira Rocha no Rio de Janeiro? Foi a deputada estadual Janira Rocha no Rio de Janeiro que jogou a ilusão? Ou foram os senadores e parlamentares que agora, como a opinião pública foi ganha pelo terrorismo e pelo medo da Rede Globo, né, e se colocou
né, assim em relação ao processo da greve, aí muita gente que estava na linha de frente, senadores, deputados, que estavam na linha de frente agora estão negando o Judas, né, o Judas que nega Pedro 3 vezes. Eu nego os bombeiros e os PM, eu nego o bombeiro e o PM, eu nego o bombeiro e o PM. Eu não nego o bombeiro e o PM, eu não nego a luta dos trabalhadores. Se eles cometeram crime, eu também cometi. A diferença é que muita gente que fica por trás, tentando fazer sim utilização política, numa hora como essa se acovarda e não bota a cabeça aqui. E digo isso de deputados estaduais, federais e digo isso de senadores. Agora, tem um problema colocado aqui. Para concluir, deputado. Tem um problema colocado aqui, eu serei o grilo falante que não deixarei que esse problema seja colocado para debaixo do tapete. Não deixarei que os desmandos e os processos de exceção que estão sendo feitos contra esses trabalhadores, que os prendeu e que agora quer colocá-los na rua, que esses processos aconteçam e todo mundo aqui fazendo cara de paisagem, fazendo cara de cenário, como se isso não estivesse acontecendo. Está acontecendo. Isso o governador Sérgio Cabral é responsável, o governo federal é responsável. E eu desafio a qualquer um, tá certo, que coloque todo o teor inteiro das gravações e não essa fraude. Porque pegaram, por exemplo, uma intervenção do Daciolo, que ele falava no ano passado sobre a questão do Fora Cabral e fizeram uma montagem e colocaram como se fosse uma fala dele agora no processo da greve. Será possível que os grandes meios de comunicação possam fraudar os fatos e jogar esses fatos para a população e todo mundo faz cara de paisagem? Se alguém quer fazer cara de paisagem, que faça cara de paisagem. Eu não farei cara de paisagem. Não vou deixar que essas coisas aconteçam sem vir aqui dizendo que elas estão sendo colocadas para baixo do tapete. E quero dizer mais. Tenho certeza que o problema que tenta me criminalizar e o meu mandato não é só o fato de eu ter defendido os bombeiros, de eu ter participado da articulação política que pretendo continuar, mas é o fato de eu ser de oposição, é o fato de eu denunciar as transações dos grandes empréstimos, é o fato de eu denunciar a situação da saúde pública no nosso estado, é o fato de eu denunciar o dinheiro da Nissan, os 6 bilhões que foi para a Nissan. Então esse é o conjunto de coisas que levam com que queiram me criminalizar. Certo? Então quero dizer que não faço cara de paisagem, é um absurdo, e o Rio de Janeiro, os homens de bem desse estado, as mulheres de bem desse estado, a sociedade carioca não pode permitir que aqui exista, né, tribunais de exceção, que existam tribunais da ditadura militar, porque é isso que está acontecendo com os policiais, com os bombeiros que estão sendo julgados agora sumariamente para serem expulsos até o final do carnaval, até o início da próxima semana. Então eu chamo para concluir, peço desculpa a quem está em casa, né, que vamos publicizar isso, vamos fazer uma campanha, vamos denunciar o que está acontecendo. Não é possível que se pratique atos como esse e se saiam ilesos para o próximo processo eleitoral, brincar de democracia e de Estado democrático de direito com o povo. Obrigado, Tuca. Eu peço desculpa aí pelo tempo.